Muito bem, vamos ver aqui agora sobre as permissões do sistema, ok? Bom, o Android ele é um sistema operacional, tá? Em que cada aplicativo é executado com uma identificação distinta no sistema, ok? Então, cada aplicativo recebe um ID de usuário Linux e também um ID de grupo, ok? As partes do sistema elas estão também separadas em identidades distintas, tá? Desta forma, o Linux isola os aplicativos uns dos outros também do sistema, tá? Aqui na arquitetura de segurança, tá? Um ponto principal do Android é que nenhuma aplicação, por padrão, tem permissão para realizar qualquer operação que possa impactar negativamente outros aplicativos, tá? O sistema operacional ou o usuário. Isso inclui a leitura ou gravação de dados privados do usuário, como os contatos ou e-mails, tá? Lendo ou gravando arquivos de outro aplicativo, realizando o acesso à rede, mantendo o dispositivo ativo e assim por diante. Como cada aplicativo Android executa seu processo em uma sandbox, tá? Os aplicativos devem compartilhar explicitamente recursos e dados. Então, esse procedimento é realizado declarando as permissões necessárias que não são fornecidas por padrão pelo sandbox. As aplicações declaram de forma estática as permissões de que necessitam, tá? E o sistema Android ele vai solicitar ao usuário o consentimento no momento que o aplicativo estiver sendo instalado. O sandbox ele não depende da tecnologia utilizada para construir um aplicativo, tá? Em particular, a máquina virtual Dalvik não é um limite de segurança e qualquer aplicativo pode executar código nativo, tá? No caso aí o Android NDK, ok? Todos os tipos de aplicações Java nativas e híbridas são executadas em uma sandbox da mesma forma e têm o mesmo grau de segurança das outras, ok? Assinatura da aplicação. Todos os arquivos APKs, tá? Os Android Packages, eles devem ser assinados com um certificado cuja chave privada é mantida pelo desenvolvedor. Esse certificado vai identificar o autor do pedido, tá? Esse certificado ele não precisa ser assinado por uma autoridade certificadora, tá? Então, é possível utilizar aí um certificado autoassinado, tá? Lá no Java, nós temos aí o utilitário Key2, onde você pode gerar esse tipo de certificado. O objetivo desses certificados em Android é distinguir os autores de aplicações, tá? Então isso aí vai permitir que o sistema possa conceder ou negar acesso a aplicações em que determinado recurso exige uma assinatura e também para conceder ou negar um pedido de solicitação para ser utilizado o mesmo identificador Linux de outro aplicativo, tá? Então, como nós já vimos aí anteriormente, dois aplicativos podem compartilhar o mesmo ID de usuário Linux, tá? Então, para isso, eles devem ser assinados com o mesmo certificado. IDs de usuários e acesso de arquivos, tá? Bom, no momento da instalação, o Android dá a cada pacote, tá, um ID de usuário Linux. A identidade permanece constante durante a duração da vida do pacote do dispositivo. Em um dispositivo diferente, o mesmo pacote pode ter um ID diferente, tá? O que vai importar aí nesse caso é que cada pacote tem um ID diferente em um determinado dispositivo. Devido à imposição de segurança acontecer no nível do processo,
Tá? O código de quaisquer dois pacotes normalmente não podem executar no mesmo processo. Tá? Isso daí, uma vez que eles precisam executar como diferentes usuários Linux. No entanto, é possível utilizar o atributo Shared User ID, tá? No arquivo Android manifest.xml. De cada pacote, tá? E tê-los atribuído o mesmo ID de usuário. Ao realizar esse procedimento, tá, para fins de segurança, os dois pacotes são então tratados como sendo a mesma aplicação, tá, e com as mesmas permissões de ID do usuário e de arquivo. Com o intuito de manter a segurança, apenas duas aplicações assinadas com o mesmo certificado e solicitando o mesmo Shared User ID será dada o mesmo ID de usuário. Ok? Então, precisa aí atender a esses atributos. Todos os dados armazenados por um aplicativo, tá, normalmente não são acessíveis a outros pacotes. No entanto, ao criar um arquivo ou um banco de dados, é possível compartilhar essas informações com outros aplicativos. Tá? Para isso, vai ser necessário utilizar algumas flags, como, por exemplo, mod road readable ou então mode road writable. Tá? Ao definir essas flags, o arquivo ainda será propriedade do seu aplicativo, mas suas permissões de leitura e ou gravação globais, elas foram definidas de forma apropriada para que quaisquer outro aplicativo pode enxergá-lo. Uso de permissões. Um aplicativo Android, ele não tem permissão associada a ele por padrão. Tá? Isso significa que não pode fazer nada que possa afetar negativamente a experiência do usuário ou quaisquer dados no dispositivo. Então, para que seja possível utilizar recursos protegidos no dispositivo, deve-se incluir no arquivo Android Manifest um ou mais elementos, tá? No caso Users Permission, elemento Users Permission, que vai declarar as permissões que a sua aplicação necessita. Tá? Aqui nós temos um exemplo onde é solicitada a permissão para monitorar os SMS recebidos. Okay? Então aqui no arquivo Android Manifest nós temos aqui esse elemento, Users Permission, tá? E o nome dessa permissão é android.permission.receive SMS. Ok? No momento que a aplicação é instalada, as permissões solicitadas pelo aplicativo, elas vão ser concedidas a ele pelo instalador de pacotes, tá? Baseando-se nas verificações de assinatura da aplicação que declara essas permissões ou interagindo com o usuário. Tá? Nenhuma consulta ao usuário será realizada enquanto o aplicativo está em execução. Tá? A concessão de uma permissão especial é realizada quando instalado. E a aplicação ela pode usar esse recurso quando desejar. Ou a permissão não é concedida e qualquer tentativa de utilização do recurso será negada sem realizar consulta ao usuário. Ok? Muitas vezes, uma falha de autorização vai resultar em um Security Exception, sendo retornado para o aplicativo. Tá? No entanto, isso não é garantido que ocorra em todos os locais. Por exemplo, o método sendBroadcast verifica permissões dos dados que estão sendo entregues a cada receptor, então, depois do retorno do método. Então, você não receberá uma exceção se houver falhas na permissão. Tá?
Em quase todos os casos, no entanto, uma falha de autorização será gravado no log do sistema. No entanto, numa situação normal, tá? Por exemplo, quando o aplicativo é instalado a partir do Google Play Store, um aplicativo não pode ser instalado se o usuário não conceder cada uma das permissões solicitadas. Tá? Então, você geralmente não precisa se preocupar com falhas em tempo de execução causados por falta de permissões. Tá? Isso porque o simples fato de que o aplicativo está instalado significa que seu aplicativo já possui todas as permissões necessárias. Bom, nesse link, tá? Aqui, ó, manifest.permission, é possível visualizar uma lista das permissões que podem ser solicitadas por uma aplicação. Tá? Então aqui você pode visualizar todas essas permissões. Ok? Então quando você estiver desenvolvendo, tiver alguma dúvida em relação às permissões que seu aplicativo necessita, você pode consultar esse documento aqui para verificar o tipo de permissão que deve ser incluído no mesmo. Bom, vamos voltar aqui. Vamos passar aqui então para a declaração e imposição de permissões. Bom, para impor suas próprias permissões, você deve primeiro declará-los no arquivo Android Manifest, tá? Utilizando um ou mais elementos permission, tá? Esse elemento que nós estamos visualizando aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, um aplicativo que quer controlar quem pode começar uma de suas atividades poderia declarar uma permissão para esta operação da seguinte forma. Tá? Então aqui nós temos este exemplo no arquivo manifest, tá? E o elemento permission como filho desse elemento manifest. Ok? O atributo protection level, tá? Ele é obrigatório, indicando ao sistema como o usuário deve ser informado de aplicações que requerem a permissão ou quem tem permissão para realizar essa permissão, tá? Conforme descrito na documentação associada. Então nós temos aqui, ó, um link. Aqui está. Temos aqui, ó, o Protection Level. Tá? Então aqui você tem mais informações desse atributo. Ok? Então é importante aí que você dê uma lida aí com mais calma. Tá? Permission Group. Tá? Esse elemento ele é opcional, tá? E é utilizado para ajudar as exibições de permissões do sistema para o usuário. Ok? Você pode acessar esse link aí também para verificar os valores possíveis. Vamos aguardar aqui o carregamento da página. Ok. Então aqui você tem as informações sobre este elemento. Bom, devem ser fornecidas também um label, tá? E uma descrição para permissão. Os mesmos eles podem ser exibidos para o usuário quando eles estão vendo uma lista de permissões. Tá? No caso, o label vai ser mostrado quando estiver sendo exibida uma lista. Caso esteja sendo exibido os detalhes de uma permissão, então vai ser mostrado aí a descrição. Tá? No caso aqui, o description.
Aqui nós temos um exemplo, tá? Onde é mostrado aí esses dois atributos: o label e a descrição. Aqui informa que é possível, tá, verificar as permissões de uma app através do dispositivo, né, no caso acessando aí as configurações do dispositivo, ou pelo utilitário ADB, tá, que é o Android Debug Bridge. Nós vamos ver também sobre esse utilitário aí posteriormente. Aqui tem um exemplo, tá, de como realizar esse acesso aí através do ADB. Bom, permissões de execução no arquivo Android Manifest. Permissões de alto nível, tá, que restringem o acesso a todos os componentes do sistema ou aplicativo, pode ser aplicado através do arquivo Android Manifest. Para isso, é necessário incluir o atributo Android Permission para o componente desejado, tá? Nomeando a permissão que será usado para controlar o acesso a ele. As permissões que são aplicadas a uma activity vão definir quem pode começar, né, quem pode iniciar a respectiva activity. A permissão é verificada durante a chamada ao método context.startActivity, tá? E também o método startActivityForResult. Se quem chamou o método não tiver a permissão necessária, então será lançada uma security exception. As permissões aplicadas aos services, tá, define quem pode iniciar ou vincular ao service associado. Essa permissão ela é verificada durante a chamada aos métodos start service e também stop service e o bind service, tá? E se quem chamou não tiver a permissão necessária, então uma security exception será lançada. As permissões que são aplicadas então ao Broadcast Receiver restringem quem pode enviar transmissões ao receiver associado, tá? A permissão ela é verificada após o retorno do método send broadcast, tá? E quando o sistema tenta entregar a transmissão ao respectivo receiver, aliás, isso quando o sistema tenta entregar a transmissão ao respectivo receiver. Como resultado, uma falha de permissão não irá resultar em uma exception, tá? Sendo lançada de volta para quem o chamou. Ele só não vai carregar a intent, ok? Bom, as permissões aqui do Content Provider, tá, vai restringir quem pode acessar os dados em um Content Provider, tá? Isso apresenta um importante mecanismo de segurança adicional chamado de permissões de URI. Aqui nós temos um link onde você pode visualizar mais informações sobre esse tipo de permissão, tá? Bom, no Content Provider é possível, tá, definir dois tipos de permissões: permissão de leitura e de escrita. Se quem chamou não tem a permissão necessária, então uma security exception será lançada. Bom, aqui você tem informações sobre as permissões quando envia aí os broadcasts.
informações também sobre outras permissões. Vamos pular aqui então para URI Permissions. Tá? Uma URI é um identificador uniforme de recursos. Tá? Bom, o sistema de permissão padrão descrito até agora muitas vezes não é suficiente quando utilizado com os Content Providers. Tá? Um Content Provider pode requerer proteger a si próprio, tá, com permissões de leitura e gravação, enquanto os seus clientes diretos também precisam entregar URIs específicos para outras aplicações para que possam operar. Um exemplo típico é o anexo de um aplicativo de e-mail. O acesso ao e-mail deve ser protegido por permissões, visto que são dados confidenciais do usuário. Okay? No entanto, se uma URI de uma imagem anexada é passado para um visualizador de imagens, o mesmo não vai ter permissão para abrir esse anexo. Tá? A solução para esse problema é definir permissões por URI. Tá? Então, ao iniciar uma activity ou ao retornar um resultado de uma activity, é possível definir as flags intent, no caso flag grant red, tá? E também a flag grant write URI permission. Isso vai conceder a permissão de acesso à activity, tá? Que recebe os dados específicos da URI no intent, tá? Independentemente de saber se tem alguma permissão para acessar os dados do respectivo Content Provider. Bom, nos links que nós temos aqui abaixo, tá? Você pode encontrar então mais informações sobre as permissões de sistema.